Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este canal para nós falarmos sobre temas ligados à astrologia, à constelação familiar, a arquétipos de comportamento e a terapias de forma aberta, como Tantra, Theta Healing e outros processos terapêuticos. Eu sou o Giovanni de Capri e eu quero apresentar para vocês o processo que eu tenho aplicado nos meus atendimentos chamado Mapa Capra. É a união da astrologia com os arquétipos de comportamento, usando a ferramenta do Eneagrama para entendimento sobre os comportamentos pessoais e, é claro, a constelação familiar. Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos com constelação familiar, eu entendi que haviam algumas partes da vida das pessoas que não eram explicadas apenas pelos movimentos sistêmicos, tanto de emaranhamentos quanto de lealdades. Eu mesmo, por experiência própria, quando adentrei o conhecimento da astrologia, eu fui porque a minha base em constelação familiar não estava me proporcionando aquilo que eu gostaria em termos de trazer o desemaranhar de algumas questões na minha vida. A minha busca incessante por entender o porquê que algumas áreas não estavam mais fluindo me fez ampliar os meus conhecimentos, levando em consideração muitas coisas que eu já sabia. E uma das práticas que eu já tinha para a minha vida era da espiritualidade. Como um adepto de uma espiritualidade ampla, aberta, reencarnacionista, com o estudo de diversas linhas e diversas frentes, eu não podia deixar de levar em consideração as questões ligadas ao karma para a minha própria vida, para as minhas próprias questões, onde eu percebia os meus emaranhamentos. Por isso, quando eu comecei a estudar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais, eu me perguntei, aonde será que cabe colocar dentro dos meus atendimentos de constelação familiar esse entendimento de karma, porque não tem como não associar que não existe karma para tudo que nós vivemos. E então, pesquisando um pouco mais e entendendo o funcionamento da astrologia, eu pude descobrir que nós temos dentro da própria estrutura de vida que nós viemos nos nossos processos reencarnatórios, as constelações familiares dentro do mapa astrológico. Ou seja, as informações da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos emaranhamentos, dos nossos karmas, de tudo aquilo que nós viemos a viver sistemicamente falando dentro do mapa astrológico. E, é claro, a revelação do nosso comportamento, também detectado dentro de um mapa astrológico. Por mais que eu já tivesse o conhecimento do Eneagrama, eu queria também entender aonde que os dois conhecimentos eles se uniam, porque quando eu leio o mapa astral de uma pessoa, é como se eu estivesse vendo o perfil de Eneagrama dela. Só que, é claro, dentro do mapa astrológico, muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais detalhista. E então, usando um conhecimento do próprio Bert Hellinger, falando dos 3 níveis de consciência, a consciência cósmica e universal, que é a nossa expressão do nosso pertencimento ao universo, a nossa visão do todo, de Deus, né, do sentido maior da vida, e depois a consciência chamada coletiva, ou a consciência sistêmica, ou a consciência familiar, o nosso sentido de pertencermos aos grupos os quais nós pertencemos, a família é o primeiro grande grupo de grande importância para pertencimento, e a consciência individual, que são as experiências que nós passamos, que nós trouxemos para a nossa vida e que podem ter havido algumas questões que geraram bloqueios emocionais. A união de todo esse conhecimento apresentado por Bert Hellinger me fez perceber que uma terapia, para ser mais perfeita possível, ela deveria contemplar esses 3 níveis de consciência. Por isso, a consciência universal, quando se fala de karma, é preciso ter o conhecimento, é preciso ter o entendimento, é preciso saber o que nós viemos fazer aqui, quais são as nossas feridas da alma, quais são as questões que nós viemos para reorganizar, para reaprender, aquelas que nós viemos terminar,
os assuntos que são novos, que nós viemos a aprender. E aí o inserir de tudo isso dentro de um contexto familiar, que é a consciência sistêmica, onde eu consigo enxergar dentro do mapa astrológico, através de alguns posicionamentos específicos dentro do mapa, como, por exemplo, o Sol, que representa o pai, a Lua, que representa a mãe, e as próprias casas astrológicas, que também têm essa força, têm esse poder, além de diversos outros posicionamentos que eu vou explicando ao longo dessa sequência de vídeos, a nossa relação perfeita, que foi detalhadamente organizada para que nós nascêssemos dentro dessa família. E então, os emaranhamentos dados como aquilo que são processos pessoais, ou seja, quando das nossas buscas pelas respostas daquilo que nós queremos em nossa vida, alguns tropeços, alguns bloqueios emocionais, e aí, é claro, a necessidade da gente destravar a nossa mente diante desses bloqueios emocionais. O trazer de todas essas informações, então, eu chamei carinhosamente de Mapa Capra, uma homenagem aos meus ancestrais por parte de pai. Meu sobrenome original é Capra. E então esse processo tem ajudado muitas pessoas a se entender um pouquinho mais. E é sobre ele que eu quero então trazer para vocês o meu conhecimento, como que eu uni tudo isso através deste conhecimento macro. Eu arrisco dizer que é muito próximo daquilo que a gente chama da astrologia sistêmica. A astrologia já é um conhecimento cósmico e universal, mas quando a gente leva para o sistêmico, nós levamos em consideração tudo que engloba, todas as partes, a união do todo. Então é uma visão muito ampliada de nós percebemos o sentido maior da vida. E então a descrição de um mapa Capra, ele é feito para gerar em primeira mão informação, e dentro dessas informações é ter consciência do que nós viemos fazer, quem somos nós enquanto arquétipos comportamentais, qual é a nossa visão, a nossa tela de mundo, como que nós enxergamos a vida. E aí quando a gente fala de tela de vida, o colorido da vida é diferente para cada um de nós, porque os nossos comportamentos mudam completamente uma situação. Diante da mesma experiência, as pessoas vão interpretar de forma diferente, de acordo com os arquétipos comportamentais do Eneagrama, por exemplo. E aí, depois de termos todas essas informações e gerarmos entendimento, e só entender já é um grande passo, já é um salto absurdo para nós lidarmos com as nossas questões, vem então a segunda etapa, que é termos as direções. O próprio mapa astrológico nos dá as direções de como nós temos que lidar com as coisas em nossas vidas, a forma com que nós temos que lidar com as questões em nossas vidas, aonde, dentro dessas direções, eu tenho que discernir, separar o que é um karma, o que é uma relação kármica com assuntos de lealdade sistêmica, ou seja, quando eu de enxerido estou me intrometendo no karma que são de pessoas da minha família e por amor e lealdade entro nos processos de repetição. E aí sim, a última parte é o apresentar de soluções, onde as soluções vêm através das terapêuticas mais indicadas, para que nós possamos trabalhar aquilo que dentro do karma e das lealdades, aos emaranhamentos, às fidelidades sistêmicas, nós precisamos ter um encaminhamento. As soluções muitas vezes são diversas, e eu gosto de salientar que não existe uma terapia única e perfeita neste caso. Terapias específicas para assuntos específicos. Se, por exemplo, as questões são comportamentais, nós precisamos de uma reeducação comportamental. Então aqui terapias sistêmicas não se aplicam. Aqui só o saber ou o conhecimento ou a informação não se aplica. Nós precisamos trabalhar os nossos desbloqueios emocionais. Da mesma forma, quando nós temos grandes traumas, né, advindos
de questões problemáticas em nossas vidas, como, por exemplo, um abuso, existem terapêuticas específicas para lidar com o abuso. Então, nós temos que voltar para o momentum daquele abuso, muitas vezes, e ali colocarmos uma nova memória e trabalharmos de alguma forma o ressignificar daquele momentum. Então, nós precisamos de dinâmicas que nos levem a refazer as nossas emoções diante daqueles momentos tão traumáticos para nós. Então, para cada uma das questões que nós vamos vendo dentro da leitura, dentro do mapa, as possibilidades terapêuticas precisam ser muito pontuais e elas são diferentes. Então, como um buscador também de experimentar terapêuticas para mim mesmo, e eu tenho percebido que para determinados assuntos, para determinados temas, algumas terapias são muito mais eficientes do que outras, e outras complementam o trabalho daquelas primeiras, então nós precisamos ter essas soluções apresentadas. E é um caminho que eu quero estar apresentando para vocês ao longo dessa sequência desses vídeos, onde eu estarei compartilhando todo esse conhecimento com vocês. Mas bora lá, para a gente poder entender um pouquinho sobre como funcionam essas questões, aonde que se liga a astrologia com a constelação, com os arquétipos de comportamento. Uma das coisas que fica claro para mim dentro do mapa astrológico é a questão reencarnatória, onde nós fizemos o planejamento total da nossa vida. Bem, isso para nós que trabalhamos com as questões ligadas às reencarnações, é óbvio esse sentido de nós estarmos aqui. É um grande projeto de evolução. E então o planejamento para a nossa encarnação, ele acaba sendo meticuloso, altamente preciso, melindroso. Uma pessoa para reencarnar, ela faz um planejamento minucioso de tudo que vai viver na sua vida. Vai muito além de um simples planejamento de quem vai ser o nosso pai, a nossa mãe, com quem nós vamos nos relacionar, vai muito além disso. Só os temas ligados aos arquétipos dos 12 signos, das 12 casas astrológicas, de todos os planetas, dos cruzamentos que esses planetas fazem, dos aspectos astrológicos que eles fazem uns para com os outros, dos posicionamentos desses planetas, dos asteroides, dos pontos astrais, dentro do mapa astrológico, em detrimento a outros posicionamentos precisamente em casas astrológicas. Gente, é melindroso demais, é detalhado demais, é preciso demais. Então não é à toa que nós vamos passar um tempão dedicando à astrologia para poder entender todos esses posicionamentos, mas nós vamos trazendo os conhecimentos daquilo que nos aflige de imediato. E normalmente a parte mais desafiante dentro de um mapa astrológico está justamente na relação com as pessoas, ou seja, nas relações humanas. Adivinhem aonde que o bicho pega literalmente? Bom, vai pegar dentro das relações familiares e dentro das relações afetivas. São os dois tipos de relações mais desafiantes que existem. E aí, é claro, reflexo dessas duas primeiras vem as relações trabalhistas, né? Vem as relações com clientes, vem as relações empregatícias, vem as relações com os nossos amigos, com os nossos parceiros. De todas as formas possíveis, então, nós olhamos para aquilo que a consciência sistêmica, os grupos aos quais nós pertencemos, influenciam o manifestar das nossas dores na vida. E aí, diante de tudo isso, a cereja do bolo, como nós vemos a vida diante dos comportamentos que nós temos. Porque sendo o Eneagrama 9 personalidades, com uma série de variedades, de variações para cada uma dessas nove possibilidades comportamentais, nós temos uma ótica toda especial de lidar com a vida. Então, para nós iniciarmos esse entendimento e esse processo, nós vamos para o conceito sistêmico do nosso pertencimento dentro da família. Bom, o pertencimento é uma das 3 leis sistêmicas. São elas o pertencimento, a ordem e o equilíbrio nas trocas entre o dar e o receber. Essas 3 leis sistêmicas nos orientam a termos
uma capacidade de fluirmos dentro da nossa relação com os grupos que nós pertencemos. O principal deles é a nossa família. Na questão ligada ao pertencimento, à ordem e ao equilíbrio nas trocas, as duas figuras mais importantes da nossa vida serão as mesmas duas pessoas mais importantes dentro da astrologia, justamente o Sol e a Lua, o pai e a mãe. Uma coisa muito interessante de nós avaliarmos é que a força do pai dentro da constelação familiar, a força do masculino, traz para nós as propriedades de nós desenvolvermos coragem, assertividade, de nós sermos combativos, confrontadores, de irmos para a vida, de termos iniciativa, de termos ação. Fala sobre nós irmos atrás, termos um poder de penetração, porque o masculino é isso, a força do masculino é a força de ir buscar, enquanto que a força do feminino é a força de saber esperar. E quando nós olhamos o arquétipo do Sol na astrologia, Sol fala do elemento fogo. Na astrologia nós temos os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, e tudo que se remete ao fogo fala de ação, fala de iniciativa, fala de movimento. O Sol, então, dentro da sua linguagem arquetipal, ele representa a força do nosso masculino, tanto para homens quanto para mulheres, e representa a força do nosso pai. Então fala aonde há o nosso brilho, aonde há a nossa alma brilha, a nossa chama interna, nosso calor interno, aquilo que se manifesta dentro de nós que dá um grande sentido para a nossa vida, porque Sol, dentro dessa linguagem, enquanto um arquétipo, ele traz calor, traz vitalidade, traz energia, e é uma força de penetração. O Sol ele é caracterizado pela vaidade, ele é caracterizado pela generosidade, porque ele dá de dentro de si o seu melhor para o seu entorno, para a vida. Ele tem poder magnético, então ele atrai, ele é poderoso, ele é grande, ele é forte. Então nós unimos os dois conhecimentos. Então, para que vocês entendam, o Sol ele vai dizer para nós como nós planejamos a nossa relação com o nosso pai dentro do nosso mapa astrológico. E aí se torna interessante, intrigante, nós percebermos como as pessoas planejaram o seu relacionamento com o seu pai antes mesmo delas nascerem. E o posicionamento do Sol, então, dentro do signo de nascimento, que dá aquilo que a maioria das pessoas iniciantes dentro da astrologia chamam de horóscopo, ou seja, o seu signo natalício, vai trazer uma primeira expressão de como o pai é representado na psique desse indivíduo. Uma pessoa, por exemplo, que nasce com o Sol em Áries, e Áries é o primeiro signo, nós vamos para as qualidades arianas. Áries é um signo do elemento fogo, um signo cardinal que representa, ele é o primeiro do seu elemento, então repete todas as qualidades do fogo, mas por ser o primeiro do elemento, o signo cardinal, ele quer liderança, ele quer iniciativa, ele tem a disposição, ele quer dar o primeiro passo. E Áries, dentro da sua linguagem arquetipal, ele representa a iniciativa, representa o fazer ou dar o primeiro passo, fala de ousadia, fala de coragem, fala de destemor, fala de individualismo, fala de uma crença absurda em si mesmo, porque é a força do guerreiro, é a força do combatente, e aquele que não sabe esperar, é como se fosse uma criança briguenta, birrenta, que não tem paciência para nada, que estoura com tudo, porque gosta de estar em movimento, tem muita energia acumulada. Então, dentro dessa primeira percepção, o pai desta pessoa pode ser uma pessoa, entre muitas dessas qualidades, algumas em especial. Aqui eu quero abrir um parênteses, principalmente para quem está iniciando dentro dos conhecimentos da astrologia. Não se engane quando você pega uma linguagem de um descritivo arquetipal, Áries, por exemplo,
e vai dar uma lista imensa do descritivo de como funciona este arquétipo. E aí você vai ticando um por um, se reconhecendo dentro daqueles movimentos, e aí depois de ter reconhecido lá, sei lá, 80, 90%, mas esses tantos itens aqui eu não me vejo assim, então esse negócio não bate, queridos. Não é assim que funciona. Nós vamos trabalhar dentro da linguagem arquetipal, dos signos, dos planetas, das casas, com aquilo que nós nos identificamos, porque aquela força se manifesta mais forte em nós. E aquilo que a gente percebe não se manifestando, ou está adormecido e vai se manifestar em algum momento em nossa vida, ou nós simplesmente deixamos de lado e vamos trabalhar com as informações que nós temos, que são relevantes para nós. Então, o Sol, a energia do nosso masculino, e a energia que nos leva ao nosso pai dentro do mapa astrológico, quando o Sol está posicionado em Áries, o pai pode representar uma pessoa individualista, uma pessoa solitária, uma pessoa corajosa, destemida, guerreira, lutadora, batalhadora, que dentro dessas qualidades arianas fazem com que o nosso masculino, porque a energia do Sol em nós representa a nossa vitalidade masculina, também se desenvolva. Então nós tomamos a força do nosso pai, segundo o conceito da constelação familiar. Quando nós temos problemas com o nosso pai, e aí entram as questões ligadas aos emaranhamentos sistêmicos, ou seja, a perda de energia pela falta da tomada da força, da energia, da bênção, da potência, né, dos nossos ancestrais, principalmente de pai e de mãe, uma pessoa, mesmo tendo o Sol em Áries, ou seja, ariana, com uma série de questões problemáticas de relacionamento e não tomar, não aceitar a perfeição daquele pai para a sua própria vida por N problemas que teve de relacionamento, obviamente vai perder a potência de Áries. Vai perder a potência de coragem, de assertividade, da energia de buscar, de combater, de correr, de ir atrás, de fazer inclusive as questões ligadas, né, ao sustento, o movimento de ir buscar o sustento, que fala de dinheiro. E essa pessoa é ariana. E mesmo assim, tendo problema com o seu pai, a sua força de Áries vai perder muito da sua potência, da sua capacidade de dar resultados. Então, quando nós vamos colocando este Sol posicionado dentro de cada um dos 12 signos, nós vamos percebendo a correlação da energia do signo com a relação que existe com o arquétipo do nosso pai em nossa vida. Os comportamentos dele manifestados através daquele signo. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sou pisciano. E olha que interessante, né? Peixes na astrologia é o último signo do zodíaco, um signo do elemento água, e tudo que a água fala das emoções, fala dos sentimentos, mas a modalidade do signo de peixes, né, a água dele é uma água mutável, e a mutabilidade enquanto força fala das vontades que todo pisciano tem de se transmutar, de mudar, da instabilidade, da falta de elementos fixos ou cardinais, ou seja, de estabilidade ou de iniciativa. Gosta da mudança, torce pela mudança, se inspira pela mudança. Então, é um indivíduo pouco pragmático, pouco prático, que não tem os pés na realidade, não tem os pés no chão. Aliás, quando a gente fala do próprio arquétipo do signo de peixes, a gente tem que imaginar que no plano da Terra a água está aqui em cima, o peixe está nadando aqui. Em cima é o ar. Ar é o campo das ideias e dos pensamentos. A água é o campo das emoções. A Terra é o campo das realizações. Então os piscianos têm com uma certa qualidade a falta de resultados na matéria. É muito normal vermos piscianos, a grande maioria deles, com dificuldades de lidar com as coisas da matéria. Porque são indivíduos desconectados. Já estão, como
o próprio signo sugere, o 12º signo, o último signo, ou seja, todas as tarefas foram executadas para que revelasse para o pisciano a última tarefa, que é a preparação para o retorno na pátria espiritual, para a pátria espiritual. Então são indivíduos muito espiritualistas, muito espiritualizados, menos assertivos, pouco pragmáticos, pouco aterrados. Muitas vezes, muitos piscianos sofrem porque vivem um momento em que eles estão se preparando para o retorno para a pátria espiritual, mas ainda estão encarnados, então tem muito sofrimento. Estão se preparando para a morte. Morte não, para o retorno para a pátria espiritual. E então, muitas dessas pessoas são incompreendidas e muitas das pessoas também não compreendem o próprio mundo. E uma das coisas que acaba acontecendo com os piscianos são as questões ligadas às fugas. O fugir da realidade é algo comum aos piscianos. Existem diversas formas de fugir da realidade. Fugir da realidade, por exemplo, redes sociais, filmes, tudo que fala de dramaturgia, tudo que fala ligado ao escapismo. Então, televisão, filme, música, livros, tudo que fala em escapismo ligado ao amortecimento do corpo, bebida, drogadição, dormir. Então são pessoas que sofrem muitas vezes tanto, que elas escapam pela tangente e acabam muitas vezes caindo nessas questões dos vícios, do se perder na vida. Tanto Casa 12, que é a casa de peixes, né, o próprio signo de peixes, fala de elementos que têm muita dificuldade de lidar com a matéria, então, por consequência, são escapistas. Escapistas de enfrentar a realidade. Então, eu percebo isso tendo acontecido com o meu pai praticamente ao longo da vida dele inteira. Meu pai teve muitos problemas, né, com alcoolismo, teve muitos problemas com a vida prática, né, puxa, em trazer o sustento para dentro de casa, em cuidar dos filhos, né, então separações, muitas mulheres, muita festa, muita bebedeira, muita fuga da realidade. Então eu olho para o meu signo e percebo que ele é perfeito para como eu enxergo o meu pai. A minha forma pisciana enxerga ele desta forma. Claro que para os meus irmãos, de acordo com os arquétipos de comportamento deles e com os signos deles, eles enxergam de forma diferente. Mas para mim fica nítido essa correlação que existe do meu pai com o signo de peixes. Para um dos meus irmãos, por exemplo, o Sol está posicionado na casa 12 dele, que representa uma casa análoga a peixes, ou seja, é o pai que muitas vezes está meio perdidão na vida, está sem pragmatismo, está sem os pés na realidade, é o pai que está indisponível. Quando a gente fala da indisponibilidade de uma casa 12, a gente está falando de ele estar de alguma forma vinculado a vícios, vinculado a questões kármicas em que ele está preso. Ele pode estar literalmente preso, pode estar longe, distante, pode estar morando em outra cidade, em outro país, pode estar passando por problemas ligados à droga, adição, pode estar em hospitais, em sanatórios, pode ser uma pessoa religiosa, que pode ser uma pessoa que está tentando se encontrar, está preso a uma missão de vínculo religioso, missionário, pode estar de alguma forma vinculado aos locais onde se fica preso na infância, um orfanato, ou na idade adulta já, enfim, os idosos, quando estão, né, nos asilos. Então, para ele, por exemplo, o pai vai representar esta força de um pai que se perdeu na vida. Então, quando nós olhamos para essa primeira construção, dessa primeira parte, dessa primeira congruência, é fundamental que você vá buscar dentro do seu mapa astrológico aonde que o Sol está posicionado.
Dentro dessa visão ligada ao sistêmico, entender a casa que ele está posicionado, quem está regendo esta casa, e é claro que signo está posicionado, e juntar todas essas informações ainda é claro, sem falando das diversas questões ligadas aos aspectos astrológicos que está sendo formado com este Sol. Então vai falar de todos os desafios que o pai tem. Mas não é só o pai que tem, é o nosso masculino, que da mesma forma, assim como o pai, nós seguimos a repetição do padrão comportamental. Tanto pela própria questão da lealdade sistêmica, como pelo próprio planejamento kármico que nós fizemos. Então, dentro desse primeiro posicionamento, dessa primeira questão, nós percebemos a força do masculino, muitas vezes, em detrimento, perdida, a falta de força do nosso próprio Sol, dentro da astrologia, reverberando nas coisas da nossa vida, onde dentro do sistêmico aparecem os sintomas do emaranhamento. Como eu já contei, como eu já falei, as questões ligadas à falta da assertividade, à falta da objetividade, a incapacidade de trazer dinheiro para a sua própria vida, a incapacidade de gerenciar a própria vida, a incapacidade de gerar recursos materiais e financeiros, né, para prover a sua própria vida, a sua própria família, e diversas outras questões que nós vemos dentro da falta da força do pai dentro da vida de um indivíduo. Espero que essa primeira parte dessa construção já vá trazendo para vocês um entendimento de como que isso se dá. É claro que muitos de vocês terão mais dúvidas para entender. Poxa, Giovanni, mas eu tenho Sol na casa 13 e está no signo de Aquário. O que isso quer dizer? Queridos, eu não vou me ater a esses tipos de detalhes. Por quê? Porque no YouTube já tem informação suficiente para você conseguir entender todos esses posicionamentos. Então eu não vou entrar nas explicações do que o Sol representa para nós aqui, casa por casa, signo por signo, porque já tem gente boa demais aqui no YouTube trazendo essas informações. Qual é a dica que eu te dou? De posse do teu mapa astrológico, vai pesquisar no YouTube, digita lá o posicionamento do teu Sol, conforme você percebeu dentro do teu mapa astrológico, Sol na casa 3, veja as explicações dos astrólogos, Sol em Aquário, veja as explicações dos astrólogos. Comece a trazer dessas informações, comece a compilar essas informações, porque em breve, com diversos complementos que eu estarei trazendo aqui, você vai ter um grande entendimento dessa visão super ampliada da astrologia sistêmica, que faz parte, que está dentro desse método da minha leitura, né, do mapa Capra, onde eu entendo que as consciências universal, coletiva e individual se unem para gerar grandes resultados em nossas vidas. Gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Então, como já é de praxe, se gostou, dá o seu like aí, compartilhe, comente, faça a sua pergunta na medida do possível. Farei muita questão de estar ajudando e respondendo a todos vocês. Nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá!